Oi, gente, bem-vindos a essa primeira aula da nossa Semana da Colorimetria, no qual nós falaremos de pilares da colorimetria. Hoje o assunto é o primeiro pilar da colorimetria, que é saber ler a cor do cabelo. O que envolve a leitura de cor do cabelo? Cor natural, altura de tom, pigmento residual, fundo de clareamento. Então, esses 4 segmentos fazem o primeiro pilar da colorimetria, que é a leitura da cor do cabelo. Se eu não souber fazer muito bem essa leitura, não adianta de nada entender a estrela de Oswald. Na realidade, é a última coisa que nós vamos estudar, que é a nossa última aula da semana. Porque não adianta entender a estrela de Oswald se eu não souber em que cor aplicar. Para saber em que cor aplicar, eu tenho que acertar a cor do cabelo. Para acertar a cor do cabelo, envolve o segundo pilar, que nós falaremos na segunda aula, que é a respeito dos oxidantes e pó descolorante. Então, iniciando hoje, pelo pilar leitura da cor do cabelo, nós vamos falar inicialmente de cor natural. A cor natural do cabelo se refere àquele cabelo que não tem nada de cor cosmética. Não é a cor, a pessoa passa uma cor natural, uma coloração castanha, não é essa a leitura. Cabelo que não tem nada. Qual a cor natural do cabelo? Então, não pode ter máscara, não pode ter tonalizante, não pode ter matizadores, nada que envolva oxidação ou depósito de cor, rena, nada. Cor natural é aquela do jeito que nasce ali no couro cabeludo, essa leitura. A cor natural é muito importante acertar, mas é fácil de confundir. Muitas vezes eu vejo pessoas confundirem um castanho escuro com preto, um castanho médio com um castanho claro, ou um castanho claro com loiro escuro. São cores próximas e que, se você não acertar, você pode errar todo o restante, porque aí você erra em qual oxidante usar e, consequentemente, erra na correção da cor. Então, essa leitura é a primeira. Se tiver alguma dificuldade, bota uma folhinha branca embaixo do fio, que facilita essa comparação com a cartela e com outro cabelo. Então, cor natural se refere ao cabelo sem cor cosmética, representado pelos números do 1 ao 10. Nós teremos essa mesma representação em altura de tom. Porém, a altura de tom se refere à cor cosmética. Então, vamos dar um exemplo. Eu tenho um cabelo castanho claro, 5. E passo coloração castanho claro, 5. Eu vou dizer que a raiz é natural, 5.0, e está numa altura de tom 5. Então, não importa se tem reflexo ou não tem reflexo. É cor cosmética, eu chamo de altura de tom. Que significa o quê? Em que nível de saturação eu cheguei nesse cabelo. Isso aqui, o que é nível de saturação? O quanto de desgaste foi feito nessa melanina, em que altura chegou para fazer a cor artificial. Aí nós temos também a representação do 1 ao 10. Só que a leitura a gente vai fazer quando natural, cor natural. Quando cor cosmética, altura de tom, tá? Então tem que separar muito bem esses dois diagnósticos. Entendendo essa parte, vamos entender cada cor e a leitura de cada cor, né? Número 1, preto. 2, preto natural, em algumas empresas está apresentado como bruno ou castanho escuríssimo. Castanho escuro no número 3. Castanho médio ou só castanho ou castanho natural, está correto também a leitura. Castanho claro, louro escuro, louro médio, louro claro, louro claríssimo em algumas empresas, louro muito claro, louro ultra claro em algumas empresas claríssimo. Então, essa é a leitura universal. Significa que em qualquer lugar do mundo, a representação do 1 ao 10 tem que ser igual. Então, as colorações, elas podem criar cores fantasia, o que vem depois desse ponto. Porém, esse início, todas as empresas no mundo todo têm que respeitar para as cores naturais, simbolizando cor natural e altura de tom, tá? Então, essas leituras, as primeiras leituras, são as principais, tá? Vamos falar a respeito de uma coisa muito importante também para a colorimetria, que é fundo residual. O que é o fundo residual? O que a palavra resíduo sugere? Sobra, resto, né?
Então, o residual é o que sobra de cor. Quando sobra essa cor? Vamos entender o seguinte. Fiz um clareamento, uma oxidação. Coloquei lá a coloração junto com o oxidante escolhido. Ele vai fazer uma saturação da cor, que nós falamos no outro tópico. Essa saturação chegou em que nível? Chegou no nível de saturação 5. Que resíduo o 5 apresenta? Nós vamos consultar aqui. O fundo residual para todos os escuros é o vermelho. Significa então que quando eu for estudar lá a estrela de Oswald, o que vai ser corrigido é esse resíduo. Então esse pigmento residual, se não corrigido, estraga toda a minha cor. Vou dar um exemplo. Eu escolhi um marrom 6.7. Oxidei corretamente, cheguei no nível de saturação 6, porém não levei em conta o fundo. O que vai acontecer? Esse tom que eu escolhi, que é para ser marrom, vai ficar um marrom cobre avermelhado. Não vai ficar a cor que eu escolhi. Aí eu vou falar, poxa, o seu cabelo vai muito pro vermelho, ou então essa coloração não tem uma neutralização legal. Quando na realidade eu não fiz o diagnóstico correto, eu não corrigi o resíduo que toda a oxidação vai fazer. Então, a leitura do pigmento residual é muito importante, é a minha previsão do que vai acontecer. Então, toda a oxidação que ocorrer, vou colocar lá, coloração 4.0 com 10 volumes para deixar 4 mesmo. Usei a oxidação, abri a cutícula, revelei resíduo. Então, não importa se é na mesma altura, abri o fio, revelei resíduo, tenho que corrigir. Então, o pigmento residual vai estar presente em todas as colorações que agirem com hidróxido de amônio ou que forem com monoetanolamina, desde que utilizado um oxidante de maior força. Significa o quê? Oxidei, saturei, desgastei a melanina, revelo resíduo. Revelando o resíduo, se não for corrigido, compromete a minha cor. Então, nenhuma cor vai sair como na cartela se eu não levar em conta o seu resíduo, tá? Então, é muito importante essa leitura de pigmento residual. É a partir dessa leitura que nós vamos utilizar, por exemplo, o mix nas colorações. Não é o que nós vamos falar agora, mas só para vocês já entenderem o rumo que vai tomar. Esse uso é baseado no resíduo, tá? Aí tem uma outra leitura que confunde muito a cabeça da gente. Eu vi, teve até um vídeo, uma live que eu fiz uma vez, que houve um comentário assim. Eu estava falando num curso, né, que o fundo do 6 é vermelho laranja. Eu me referia ao fundo residual. Alguém foi lá e comentou, alguém avisa para ela que vermelho laranja é o fundo do 5. Tá correto? Tá correto. Se eu estiver falando de fundo de clareamento. Quando se trata de resíduo, ele é o fundo do 6. É o fundo que, oxidando 6, vai revelar-se. Porém, se eu falar de clareamento, ele é o clareamento do 5. Vamos entender isso. Vou colocar aqui do ladinho, ó, que é pra gente estudar junto. Bom, fundo de clareamento. Então, o número 1, 2, 3 vão ter como fundo de clareamento vermelho escuro. Significa o quê? Que a partir do momento que eu começar uma descoloração, a primeira cor que vai aparecer vai ser vermelho escuro. Então, fundo de clareamento está relacionado à descoloração e não coloração. Quando eu estou falando de coloração, é o residual. Quando eu estou falando de descoloração, fundo de clareamento. O que é o fundo de clareamento? Vamos pensar, fundo de clareamento. Fundo é algo que tem que ter o quê? Fazendo base, né? O fundo, a base disso, é que cor? Esse fundo é que vai fazer a base para a cor cosmética que eu vou colocar. Então, fundo de clareamento é a cor que eu tenho que enxergar na descoloração para poder colocar a cor corretamente sem ter resíduos. Então, é sempre considerado um acima, entendendo isso. Ó, aqui, ó, eu tô dizendo que o fundo do 5 é vermelho. Porém, aqui eu tô dizendo que é do 4. Tá correto? Estão corretas as duas leituras. Porém, aqui
O que tem que ser neutralizado é esse. No 5, aqui eu tenho que descolorir e enxergar vermelho para poder colocar 4. Vamos aqui que é onde complica mais. Na altura de 5, eu estou dizendo que o fundo de clareamento do 5 é vermelho-laranja. Mas nessa tabela eu estou dizendo que o resíduo do 6 é vermelho-laranja. Qual está correto? Os dois. Na hora que eu estou fazendo uma coloração, prevendo a oxidação, aonde eu vou chegar? Vou chegar no 6. Chegando lá no 6, o que me atrapalha? Vermelho-laranja. É previsão. Eu ainda vou oxidar. Então já tem que estar na cumbuca a minha correção. Quando eu falo de fundo de clareamento, o que que é? Estou descolorindo um cabelo, principalmente quando já tem cor cosmética. Eu quero colocar uma cor 5. O que que eu tenho que enxergar? Vermelho-laranja. Porque se eu enxergar vermelho acreditando que é 5, eu não consigo abafar esse vermelho. Então, o fundo de clareamento é a cor que eu tenho que enxergar para colocar corretamente uma cor cosmética, sem que o resíduo, revelado na descoloração, me atrapalhe. Então, esclarecer cada leitura é muito importante. Significa que quando eu fizer uma coloração, eu já tenho que imaginar que chegando lá terei esse problema. Então, eu já vou prever a correção antes de chegar. Quando eu estiver fazendo uma descoloração e eu enxergar a cor, significa que para poder colocar 5 eu tenho que ver vermelho-laranja. E não vou colocar 6, que é o que prevê aqui. Então o fundo de clareamento, se você for ver, é o que está um acima nessa outra tabela do residual. Então fica fácil de entender, você pode ter uma tabela só, desde que você entenda o princípio. Então aqui, estou descolorindo o cabelo, o que que manda, Érica? Essa tabelinha aqui. Por quê? Eu quero platinar. Por que que não dá platinado, gente? Porque a pessoa quer fazer platinado considerando a altura 9, considerando muito resíduo de amarelo. Platinado só acontece no 10 e fundo para 10 é amarelo ultra claro, ou seja, totalmente pálido, quase sem resíduo de cor. Aí dá platinado, porque qualquer mistura que envolva muito amarelo vai dar bege, vai dar mate e não platinado. Entender isso é importantíssimo. É melhor você dizer para a cliente que não foi possível do que errar ou chumbar cabelo tentando abafar um amarelo que não faz parte daquela altura de tom. Então, esse entendimento dos fundos é a base principal para que eu faça a correção de uma forma eficiente. Então, nessa aula de hoje, o recado é esse. Sabendo fazer essas leituras corretamente, você vai acertar. É mais importante fazer a leitura correta, porque baseando nessa leitura é que vem a correção da estrela de Oswald. A estrela de Oswald só funciona se eu tiver o que corrigir. Aí, aprendi a ler isso, vem a segunda regra. Para chegar nisso é necessário o quê? Se eu estou fazendo coloração, oxidante. Se eu estou fazendo descoloração, descolorante com oxidante. Então, entender a necessidade de cada cabelo. Quero fazer uma altura de 9, vou fazer com coloração? Não vou. Quero chegar no 10, não vou, desconsidera isso, vem para essa regra. Então, aí entra a nossa segunda aula, que é a de descoloração e de oxidantes, que é o segundo pilar da colorimetria. Já fica o convite para que você participe da nossa próxima aula. Como resposta da nossa enquete que foi feita, que eu falei que a resposta estaria nessa aula, lá estava a perguntinha, qual é o fundo residual, né? O fundo residual, vermelho-laranja, pertence a que altura de tom? Como é residual, vermelho-laranja é o fundo do 6. Então, quem respondeu 6, respondeu corretamente. Fica a próxima enquete e a próxima aula estou à espera de vocês. Muito obrigada!